Fala, Liberto! Durante vários anos, a humanidade viveu num ciclo extremamente repetitivo: estado máximo para estado mínimo para estado máximo. O império ele vai, cresce, enriquece e cada vez ele vai centralizando mais poder até que estagna, começam a decadência e aí vem o colapso. Então, outro império nasce, ocupa o seu lugar e acontece tudo de novo. Isso aconteceu com o Egito, Roma, Espanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos. Né? A gente está vendo isso acontecendo várias vezes ao longo da história. Pergunta interessante a ser feita: esse ciclo vai continuar sendo repetido para sempre? Ou será que estamos vivendo justamente a geração que verá o fim desse ciclo definitivo do estatismo? Para começar, a gente precisa definir uma coisa claramente: Estado e governo são termos diferentes, eles não são sinônimos. E muita gente utiliza como sinônimos Estado e governo, mas eles não são. O governo é apenas um mecanismo de coordenação. Né? Existe governo na sua empresa, existe governo no seu condomínio e existe governança na sua família. O Estado é apenas um tipo específico de governança, que é uma governança coercitiva. Ou seja, o debate nunca foi entre ter governo ou não ter governo. Pelo contrário, é ter um governo coercitivo ou um governo voluntário. E é engraçado como acontece esses ciclos do Estado. O Estado ele nasce pequeno, ele tributa pouco, interfere pouco, existe bastante comércio, a economia vai crescendo e com esse crescimento também cresce a arrecadação. E aí o Estado começa a gastar mais, cria novos órgãos, ajuda outras pessoas, assim, parceiros, amigos, cria um monte de cargos, criam vários órgãos, várias empresas, e aí começam a precisar de mais verba para bancar toda essa estrutura gigantesca. E aí começam a ter mais regulações, mais tributações, mais privilégios, mais burocracias, e os incentivos vão piorando. A sociedade passa a produzir menos. E aí, com isso, o Estado começa a arrecadar menos e inicia o seu colapso. O peso do Estado ele cresce tanto que começa a sufocar quem produz. E aí inicia o colapso desse novo Estado, desse império que chegou lá no auge da sua potência. E foi assim durante toda a história. Dentro do libertarianismo tem uma corrente chamada aceleracionistas, que é uma corrente que diz que a gente tem que acelerar esse processo de ruptura do Estado. E dentro dessa vertente tem dois posicionamentos. O primeiro acredita que essa aceleração deve ser feita pela tecnologia. A tecnologia crescendo, ela leva o Estado a ficar menos útil na vida das pessoas, interferir menos. Então tem essa vertente e tem a vertente que diz para eleger políticos piores, pessoas públicas piores, que vai acelerar o colapso do sistema e, com isso, né, a fase de melhora vai vir mais próximo da gente. Então, se a gente destruir, vai acelerar para chegar a uma fase do estado menor e assim as coisas andarem. Mas eu discordo completamente dessa segunda ideia, porque destruir não significa construir. Se apenas aceleramos um colapso, a tendência é surgir um novo estado. E aí, esse novo estado, que tende a ser menor, talvez mais eficiente, mas ainda um estado. Ou seja, você antecipou o próximo ciclo, mas não resolveu o problema. Em 2009, fez com que esse ciclo pudesse ser rompido. Durante milhares de anos havia um problema insolúvel. As pessoas conseguiam cooperar quando era uma menor escala, mas conforme a sociedade e a necessidade de interação ia aumentando, ia crescendo, sempre havia necessidade de polos de concentração de poder. E era exatamente aí que o Estado nascia. Então veio 2009, Bitcoin,
Muita gente acredita que o Bitcoin é apenas dinheiro digital. Na verdade, isso é apenas a primeira aplicação. Você tirar o Estado do dinheiro, você tirar a coerção, o ente central do dinheiro. Mas o Bitcoin não é tudo. O dinheiro é só uma parte do problema que a gente precisa resolver. A verdadeira invenção é a blockchain. Pela primeira vez na história surgiu um mecanismo capaz de produzir consenso sem uma autoridade central. Isso mudou completamente tudo, porque com essa tecnologia a gente conseguia crescer, organizar estruturas cada vez mais complexas e não ter a necessidade de um ente central para coordenar as áreas. E agora, com isso, o Estado está perdendo suas funções. O Estado sempre monopolizou ao menos quatro estruturas: dinheiro, contratos, justiça e governança. O Bitcoin ele consegue resolver a questão do dinheiro, ele tira o monopólio sobre o dinheiro. O smart contracts consegue resolver o problema dos contratos, enquanto a arbitragem ela consegue resolver o problema de julgar alguns casos e quando aplicadas na blockchain é permitido a execução de contratos. A Câmara Arbitral Libertária ela faz esse trabalho, o link está aqui na descrição, e também com as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, foi permitido você ter uma governança sem a burocracia estatal, sem o ente estatal. Você pode definir as regras que vocês quiserem. Então a gente está vivendo agora a fase do livre mercado de governança. Várias empresas disputando para ver qual o melhor sistema de governança entre elas. E com essa questão, toda a função primordial do Estado está ganhando uma alternativa mais eficiente no mercado. Mesmo assim, o Estado ainda tem uma vantagem. Ele consegue confiscar aquilo que é físico. Casas, terras, carros, empresas. Enquanto seu patrimônio estiver preso dentro de fronteiras, você continua sendo vulnerável. Então, toda essa tecnologia é importante. Ela tem um pouco de delay cultural, inércia, né, cultural, dificuldade tecnológica, mas é um caminho sem volta. Quanto mais pessoas estiverem indo nessa corrente de tirar o peso do Estado da vida delas, elas vão se tornar mais eficientes, consequentemente gerar mais produção, concentrar mais riqueza, e com isso esses grupos vão se tornando a nova elite econômica. Uma estratégia muito boa que já vem sendo feita por décadas por grandes empresários para tirar a vulnerabilidade de bens físicos, de bens tangíveis. Eles evitam manter um patrimônio 100% quitado. Geralmente eles usam esses patrimônios para garantia, para conseguir mais crédito. E com isso, em caso de um confisco, esse bem ele está com a dívida e ele consegue salvar patrimônio, tendo esse capital em outro lugar. Agora, imagina esse sistema com o Bitcoin. Além de você proteger o seu patrimônio com a dívida, você ainda consegue tornar o valor que está retido naquele imóvel em algo intangível e inconfiscável, que é o Bitcoin, que está aqui na sua mão, na sua custódia. Só tira se você cometer algum erro ou se você quiser realmente passar esse capital para outra pessoa. E além disso, o Bitcoin também te protege de um outro confisco, que é um confisco invisível, que é a expansão da base monetária. Quanto mais dinheiro as pessoas, bancos e estados criam, menos o seu dinheiro que você está poupando vale. Então, o Bitcoin ele complementa muito bem essa estratégia e a partir daí a gente passa a poder proteger os ativos físicos com essa estratégia. E aí o próximo passo é a gente transformar esses ativos em representações digitais, colocando o Bitcoin que está ali assegurando ele como dentro de NFTs, por exemplo. Então, a gente consegue ter representação real de valor, porque o ganho que o atacante vai ter quando te ataca e rouba um bem que esse bem não tem dívida é maior do que quando ele rouba um bem que esse bem está atrelado à dívida, porque ele herda o bem e a dívida junto, né? E aí existem várias estratégias aí jurídicas para
você fazer de uma maneira bem feita. Tá? Não é indicação de investimentos, né, nem aconselhamento jurídico, mas precisar de alguma coisa, entre em contato com a Câmara Arbitral Libertária, no link da descrição, que eles vão te orientar da melhor forma possível para você conseguir proteger o seu patrimônio. E na questão da inflação, da criação de moeda, o Estado ele tem vários incentivos para continuar imprimindo bastante dinheiro. Porque, primeiro, eles não pagam a conta. O político que está lá decidindo, ele não paga a conta. Segundo, eles estão se endividando em reais e pagando a dívida deles em reais. Então, quando as pessoas tomam essa dívida em real, se eles criam dinheiro, a dívida dele, a quantidade de dinheiro necessária para pagar essa dívida se torna menor. Então, eles têm incentivo de imprimir dinheiro por isso e também porque com esse novo dinheiro, ele consegue gastar antes da economia reprecificar o preço. Né? Então, eles estão diluindo o poder de compra de quem está poupando e também dos novos compradores, porque depois os itens vão começar a ficar mais caros porque está tendo mais moeda circulando na economia. E isso sempre aconteceu em todo o colapso de impérios. A moeda enfraquecia, com a moeda enfraquecendo, outras economias começavam a se desenvolver e tomavam lugar. Só que agora a gente não precisa mais confiar em um outro país. Agora a gente tem uma tecnologia que consegue proteger o nosso poder de compra e transformar todos os nossos ativos físicos em ativos digitais que não são confiscáveis por nenhuma autoridade, por nenhum político, por nenhum burocrata. Então, com isso, o Estado vai cada vez perder mais poder. Talvez, pela primeira vez da história, não estamos caminhando para uma mudança de império, por mais um ciclo. Talvez estamos caminhando para o rompimento desse ciclo. E se eu tiver correto, o Estado não acabará porque alguém venceu uma eleição, nem porque aconteceu uma revolução. O Estado ele acabará porque perdeu sua utilidade. Então precisamos criar as ferramentas que gerencie todo esse sistema após o colapso do Estado. Não adianta a gente esperar o Estado quebrar para depois a gente fazer alguma coisa. A gente já tem as tecnologias, a gente já tem o conhecimento e eu digo mais uma coisa, já estamos fazendo. Dá uma olhadinha lá no site fraguizo.org e também aqui dentro do nosso YouTube, que tem vários projetos que a gente está tocando, como a Câmara Arbitral, a Anarcópolis e também estamos construindo uma capstão. Então é isso. Vida, propriedade, liberdade. Espero que você, assim como eu, possa viver sem o Estado.